Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, que é santa, que é viva, que é poderosa, para obtermos mais conhecimento sobre Ti, sobre a Tua presença. Peço que a presença do Teu Espírito Santo venha habitar no nosso meio e que esta aula venha, Senhor, nos trazer o conhecimento genuíno sobre tudo aquilo que o Senhor deseja nos entregar. Alinha, Senhor, o nosso coração agora com o Teu coração. Alinha a nossa mente com a Tua mente. Que toda dúvida, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, todo cansaço, toda tristeza seja repreendido agora no nome poderoso de Jesus. Porque há poder no Teu nome, Senhor, há poder no Teu sangue. Quantos de nós, Senhor, chegamos aqui hoje cansados, desanimados, Pai querido, entristecidos, com o nosso coração angustiado, mas o Senhor conhece, Pai, todos os nossos sentimentos, o Senhor conhece a nossa vida como ninguém. Então eu venho te pedir nesta hora que o Teu Espírito Santo venha passar em revista das nossas vidas, venha, Senhor, olhar para o nosso sacrifício de estar aqui diante da Tua palavra, não se compara ao Teu sacrifício, Pai, que foi dado na cruz, mas olhar, Senhor, para o nosso esforço de estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor, mesmo diante de tantas coisas que aconteceram nas nossas vidas nesta semana. Nós estamos aqui, Senhor, porque desejamos Te conhecer mais, desejamos a Tua presença, Senhor, mais do que tudo que o Senhor pode dar, mais do que tudo que o Senhor pode oferecer para nós. É a Tua presença que nós buscamos, que nós queremos conhecer e mergulhar e nos aprofundar mais e mais, dia após dia, até que o Senhor venha. Fala e dê entendimento, Senhor, a nós. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço, eu glorifico o Teu nome. Que toda a honra e glória seja dada a Ti, ó Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia, que não olha para nós mais como pecadores, mas que nos santifica dia após dia. Pai querido, Teu sangue nos redimiu de todo pecado e nós estamos aqui porque nós adoramos, Senhor, e tememos o Teu santo nome. Aleluia. Louvado e engrandecido, Senhor, é o Teu nome. Amém. Amém. Vamos lá então, gente. Quero começar falando para vocês. Amor, fecha a porta ali. Fecha as portas por causa do barulho da rodovia. Você vai sair? Fecha. Vamos lá, gente, para a gente iniciar a nossa aula. O terceiro, o que é o livro de Levítico? O livro de Levítico, ele é o terceiro livro de Moisés. Lembra que eu falei para vocês que o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés. O que é o Pentateuco, então? Só recapitulando, é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Então esses são o Pentateuco. Então agora nós estamos aqui, nós já estudamos sobre o livro de Gênesis, já estudamos sobre o livro de Êxodo e agora nós estamos iniciando a nossa aula sobre o livro de Levítico. Então preste bastante atenção nessa aula. Muitas pessoas acham que o livro de Levítico é um livro somente destinado aos levitas, mas não, esse não é o pensamento correto, porque este livro, ele também foi destinado para os sacerdotes. Ele vai falar dos sacrifícios que eram realizados por meio daquele povo e vai falar o porquê esses sacrifícios eles eram realizados e a maneira como esses sacrifícios eram realizados. E o próprio Deus estava ali, né, diante daquele povo, e essa nação precisava se destacar, se diferenciar como uma nação santa. Então, quero de início já começar falando para vocês um versículo que ele é muito conhecido, que ele fala assim, ó, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Esse versículo, ele está lá no capítulo 19, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. É um versículo muito conhecido, gente, às vezes a gente já até ouviu falar ele, mas a gente não sabia aonde esse versículo ele se encontrava na Bíblia. Então esse versículo está lá no capítulo no livro de Levítico,
capítulo 19, no versículo 1, no versículo 2, que diz assim, ó: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis. A minha Bíblia, que é essa Bíblia que eu estou usando hoje, a tradução dela é um pouco diferente. Talvez vai estar diferente da sua, mas é o mesmo significado, o mesmo sentido, tá? Então fala assim, ó: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aqui o povo está dizendo para Moisés falar para toda a congregação de Israel, para que esse povo se comportasse de maneira santa, se comportasse de maneira diferente com o que eles estavam acostumados a ver no Egito, com o que eles estavam acostumados a viver no Egito, onde aquele povo era um povo entregue à idolatria, um povo totalmente entregue à imoralidade sexual, um povo totalmente entregue a todo tipo de pecado abominável que desonravam a Deus. Agora esse povo não está mais no Egito, esse povo ele já foi liberto, já atravessou o Mar Vermelho e agora precisa que sejam estabelecidos aqui algumas leis, algumas sobre os sacrifícios, vai precisar ser estabelecido para que esse povo saiba como se comportar de maneira santa. E isso não fica diferente do mundo de hoje, da nossa vida hoje, né? Nós devemos saber que o nosso comportamento perante Deus, a nossa vida, ela tem que ser apresentada de maneira santa, porque é isso que vai nos diferenciar dos outros povos, dos povos que são entregues hoje no nosso cotidiano. Nós vemos pessoas entregues a toda a imoralidade sexual, entregues a vários tipos de idolatria, né? Estamos vendo aí que o carnaval, gente, ele está chegando. Não quero levantar nenhum tipo de polêmica aqui, tá? Mas nunca esteve, gente, tão explícito como está hoje, tá? Nunca esteve tão explícito. Satanás, ele não tá querendo mais esconder nada de ninguém. Antigamente, os pecados, eles vinham, Satanás, ele agia de forma por entrelinhas, né? Hoje não, gente. Satanás, ele sabe que o tempo dele tá curto. E ele está assim, tá completamente explícito. Eu tenho visto vários vídeos já na internet escandalizadores. Nós sabemos, gente, vamos ser sinceros, né? Que o carnaval não pode ser considerado normal para aquele que é cristão. E quando eu digo cristão, não estou falando somente sobre os povos que são evangélicos, protestantes, mas estou falando sobre todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque, gente, o carnaval, ele nada mais é que um ritual. Ele é preparado a demônios. Então, por que eu falo para vocês que nunca esteve tão explícito como está nos dias de hoje? Porque se você entrar no Instagram, você vai ver vídeos de pessoas, de líderes ali, de baterias, de escolas de samba, falando que realmente o carnaval, ele é um ritual de macumba. Ele é um ritual preparado para demônios. Então, aquele batuque que eles fazem lá na avenida, nada mais é que o mesmo batuque ali que eles usam para invocar demônios no terreiro deles, entendeu? Então, não tô querendo levantar nenhum tipo de polêmica aqui, porque talvez tenhamos alguém aqui no nosso meio que acha o carnaval normal, que gosta de comemorar o carnaval, mas eu quero fazer um alerta. Eu quero abrir os teus olhos para que você entenda que carnaval, gente, ele não é algo que não agrada o coração de Deus. Nós vimos aí até em anos passados, eles pegando até uma pessoa simbolizando Jesus sendo arrastado e apanhando de Satanás. Então, gente, vamos lá, vamos e convenhamos. Não vamos ser ignorantes diante de tudo que está sendo colocado diante dos nossos olhos. Vocês vão concordar comigo, gente, que isso é algo satânico. Então, nunca esteve tão explícito. E o que nós temos que fazer diante de tamanha desonra, diante de tamanha idolatria, de tamanho ritual preparado para esses demônios? Nós temos que orar cada vez mais, nos achegar cada vez mais perto de Deus e repreender, gente, repreender, porque nada de bom sai de lá. Nada de bom sai de lá. Então, não vamos enxergar isso como algo normal.
Vamos abrir o nosso entendimento, gente. Vamos que não fique apenas nas minhas palavras, mas quando a gente encerrar a nossa aula, faz uma pesquisa aí na internet, entra no Instagram, você vai ver, gente, que os vídeos, tá escancarado mesmo, sabe? Tá escancarado. Nós estamos vivendo em dias como dias de Noé, onde o pecado, gente, ele tá, assim, tá ultrapassando os limites. Nós sabemos que Deus, ele tem uma medida de misericórdia. Só que também, gente, chega uma hora que a medida da misericórdia, a taça da ira do Senhor, ela se enche. E quando a taça da ira do Senhor, ela se enche, tem uma palavra, gente, que eu ouvi uma vez que fala assim: melhor é estar nas mãos de Deus do que nas mãos do diabo. Porque se você está, quando a gente está na mão de Deus, a gente encontra misericórdia, né? Agora, quando o diabo ele vem contra nós, nós podemos nos achegar diante de Deus. Nós recebemos o perdão e misericórdia de Deus. E agora, quando Deus ele vem e opera a sua justiça? Quem que pode nos livrar da mão de Deus, gente? Quem pode nos livrar da mão de Deus? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a taça da ira do Senhor ela se encher, Deus ele vai operar a sua justiça. E vocês já sabem que eu já falei que a justiça de Deus, na justiça de Deus, não é operado misericórdia. Deus ele opera com misericórdia até um certo ponto. Ele vai dando chance pra gente. Mas quando a taça da ira do Senhor ela se enche, aí Deus ele vem com a justiça. E ai daquele que for achado em pecado quando o Senhor Jesus vier operar a sua justiça. Por isso que fala do grande e terrível dia do Senhor, né? Porque não deve ser um dia temeroso para nós que cremos em Deus, mas sim para aqueles que estão afastados de Deus, porque será um dia que o Senhor vai vir julgar as nações. Aí eu quero ver, aí o negócio vai ficar estreito. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de alertar-nos, de abrir os nossos olhos para que nós estejamos de maneira santa na presença dele. Então, gente, uma parte desse livro do Levítico é isso, que a gente permaneça diante de Deus de maneira santa. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, se tem um versículo que você deve gravar desse nosso estudo, é esse. Se tem algo que você precisa lembrar desse nosso estudo de hoje, é esse. Então, guarda na mente aí, na tua memória, que é esse versículo. Vou até repetir de novo, ó. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas, Camila, de que maneira que eu tenho que ser santo? A gente sabe que santo só Jesus conseguiu ser. Muitas vezes a gente não se acha justo de ter santidade. Só que vocês sabiam que a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, como nosso único Salvador, o Senhor ele não nos enxerga mais como pecadores. O Senhor ele não nos chama mais de pecadores. Quer ver? Vou achar o versículo aqui para vocês. A palavra vai nos chamar de santos, lutando contra o pecado, gente. Olha só, que maravilhoso saber disso. Então, não é que nós vamos estar completamente santos, né? Não mais pecadores, está lá em 1 Pedro. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não mais pecadores, lutando para ser santos, mas sim santos lutando contra o pecado. Então, quando estávamos distantes de Deus, nós éramos considerados pecadores lutando para ser santos. Quando nós alcançamos a graça de Cristo, a graça redentora de Cristo, e nós aceitamos esse Cristo como nosso único suficiente Salvador, agora ele vai nos olhar com um olhar diferente. Ele vai nos enxergar como santos,
lutando contra o pecado. Então, se até hoje você se considerou como uma pessoa indigna de receber a santidade de Deus, mude seu pensamento, porque a palavra de Deus diz ao teu respeito que a partir de agora você é um santo, lutando contra o pecado. Por quê, gente? Porque Deus sabe que nós precisamos lutar contra o pecado diariamente, dia após dia, todos os dias nós temos que lutar. Então é dessa maneira que nós conseguimos alcançar a santidade e nos achegar cada vez mais perto de Deus, rejeitando toda forma de pecado, tudo aquilo que nós sabemos que é pecado. E se nós não sabemos também, o próprio Deus ele vai se encarregar de mostrar para nós que é pecado. Então, quando nós nos afastamos desse pecado e diariamente nós nos achegamos a Deus, nós estamos sendo santos, lutando contra o pecado. Então, é muito bom a gente saber disso, ter conhecimento disso. Agora eu vou ler aqui, então, o Levítico, ele é um manual de Deus para o seu povo recém-libertado, mostrando a eles como adorar, como servir e obedecer a um Deus santo. Então, 3 ações: adorar, servir e obedecer. Tô olhando um pouco para cá, viu, gente, hoje, porque esse vídeo vai ser o vídeo que eu vou postar lá depois, mas tô aqui, tô tentando me concentrar nos dois, tá? Então, 3 ações, tá? Adorar, servir e obedecer. Então, o Levítico, ele é um manual de Deus para que a gente saiba como adorar, como servir e como obedecer a Deus. Então, vamos continuar a leitura aqui, que fala assim, de fato sereis santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Aí, Levítico, ele se concentra na adoração e comportamento da nação de Deus. Quem que é essa nação, gente? Essa nação de Deus. Na época, eram os israelitas. Hoje somos todos nós, né? Em Êxodo, Israel foi remido e estabelecido como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Levítico mostra como o povo de Deus deve cumprir o seu chamado sacerdotal. O título hebraico é Vaikra, ele chamou, tá? Então, em hebraico, o Levítico está escrito Vaikra, ou Vaikra, que significa e ele chamou. Aí o Talmud se refere ao Levítico como a lei dos sacerdotes e a lei das ofertas. O título do grego na Septuaginta é Levitikon, aquilo que pertence aos levitas. Mas como eu falei para vocês, esse é um termo um pouco polêmico, né? Porque aí vai falar aqui. A Vulgata Latina deriva desta palavra o seu nome Levíticos, que foi adotado no português como Levítico. Então ele passou por algumas mudanças, né? De Leviticon passou para Levíticos. E aí eu tô falando de várias línguas, tá, gente? Tô falando da Septuaginta, que era os gregos lá, que os Septuagintas foram 70 sábios gregos que traduziram as escrituras. Então era encontrado com esse nome Leviticon. Aí depois a Vulgata Latina, no latim ela foi escrita como Levíticos, até que chegou como Levítico no português, tá? Este é um título um tanto polêmico, porque foi adotado, porque o livro não trata dos levitas como um todo. Então, como eu falei para vocês, o livro não fala somente sobre os levitas, tá? Mas dos sacerdotes, que é um segmento dos levitas. Os sacerdotes, eles também eram da tribo de Levi. E os sacerdotes, como eu falei para vocês, só poderiam vir da descendência de Arão. Arão era o sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Era aquele que entrava no Santo dos Santos, porque não era qualquer pessoa que podia entrar no Santo dos Santos. Não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo do tabernáculo que eu enviei para vocês no grupo. Quem conseguiu assistir, tudo bem. Se você não conseguiu, depois você assiste. Vocês vão ver que não era todo mundo que... A congregação de Israel, o arraial, ele não podia entrar no Santo dos Santos. Não podia entrar nas dependências ali do tabernáculo. Somente quem podia entrar ali eram os levitas para fazer o serviço, que os levitas eram designados para fazer este serviço, os serviços do templo, e os sacerdotes que podiam entrar ali dentro
porque era considerado um lugar santo. Então, quando as pessoas chegavam para oferecer o seu sacrifício pelo seu pecado, vamos supor que uma pessoa tivesse matado, tirado a vida de alguém, ele precisava trazer o seu sacrifício ali perante o Senhor, mas ele ia entregar para o sacerdote ia fazer a expiação por esse pecado. O que é a expiação? Ia fazer o ritual. A gente vai ver aqui que no Levítico, cada pecado tinha um ritual diferente, tá, gente? Aí eu vou falar aqui daqui a pouquinho sobre as ofertas, tá? Quais eram as ofertas que eram oferecidas lá no livro de Levítico. Aí, para vocês verem que era levado a Arão, somente Arão, o sumo sacerdote, tinha um lugar lá no tabernáculo, que somente o sumo sacerdote podia entrar. E olha só que interessante, era uma parte que chamava Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, as tábuas dos mandamentos, né, a vara de Arão, o maná, como eu falei na aula passada, ficavam ali dentro do Santo dos Santos. Essa arca ela foi construída, Deus deu as orientações para que fosse construída essa arca. Esta arca ela representava a presença de Deus. E isso era tão sério que qualquer pessoa que encostasse a mão na arca, ela poderia morrer. Ela morria, na verdade. Então essa arca ela não poderia ser carregada de qualquer maneira. Tinha varas, argolas que eram colocadas varas quando esse tabernáculo era mudado de lugar, quando eles iam mudar o acampamento, Deus pediu para fazer argolas e colocar varas com uma distância de alguns metros para que não encostasse as mãos na arca, porque a pessoa que encostasse na arca, ela certamente morreria. Então essa arca ela representava a presença de Deus. Então isso era tão sério que quando o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele que era responsável por todos os pecados ali de Israel, ele ia entrar lá dentro do Santo dos Santos e ele ia pedir perdão pelos pecados daquele povo, daquele arraial, do arraial todo ali do povo de Israel. Então, é como se o pecado daquele povo todo estivesse sob a responsabilidade de Arão, que é o sumo sacerdote aqui da época. Foi o primeiro sacerdote, né? Ele entrava no Santo dos Santos e tinha vezes, gente, que esse sumo sacerdote, ele podia morrer. Então, o que acontecia? Se vocês assistiram lá o vídeo, vocês vão saber também que era colocado uma cordinha nos pés dele e essa cordinha ficava pro lado de fora. Ela ficava pro lado de fora. Caso ele morresse lá dentro, não era toda vez que morria, mas se porventura esse sacerdote morresse lá dentro do Santo dos Santos, não podia entrar lá dentro para tirar o corpo dele. Então eles amarravam a cordinha no tornozelo e se eles vissem que estava demorando muito para esse sumo sacerdote sair, eles puxavam a cordinha e arrastavam a pessoa de lá de dentro, para vocês verem a seriedade do Santo dos Santos, como não podia entrar lá dentro, gente, não podia, né? O próprio Deus estabeleceu essa regra. E como que eles sabiam que o sacerdote estava vivo? No manto dele tinha alguns sininhos. Então, quando ele ia andando lá dentro, os sininhos balançavam. Então, as pessoas ouviam e sabiam que esse sacerdote ele estava vivo. Olha só. Então, tudo foi pensado, tudo foi muito pensado ali pelo próprio Deus. O próprio Deus deu as instruções sobre a construção do tabernáculo, sobre as roupas que os sacerdotes deveriam usar. Então, o colete desse sacerdote tinha também umas pedras, tinha 12 pedras. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel, né? Então ele ia ali representando aquele pessoal por seus clãs, por suas tribos, com seus nomes registrados em suas roupas, no seu peitoral, né? Então cada coisa ali no tabernáculo tinha um significado importantíssimo, tá? Então ele entrava lá para fazer a oferta por esse povo uma vez por ano. Esse sacrifício ele tinha que ser renovado uma vez por ano. Tá bom, gente? Tá ficando claro até aqui? Tá dando para entender bem? Pode mandar mensagem aqui, tá? Manda um joinha. Então, vocês viram como que é interessante? Agora eu vou continuar a leitura aqui.
quais eram as ofertas realizadas? As ofertas, elas eram um retrato de Cristo, porque quando Cristo vem, tudo isso terminou, não foi mais necessário fazer esses sacrifícios, tá? Mas essas ofertas, elas eram um retrato do próprio Cristo. Então, tínhamos lá no capítulo 1, do versículo 3 ao 17, nós tínhamos o holocausto, que é o sacrifício totalmente queimado, a oferta queimada, um sacrifício totalmente consumido no altar, sendo, portanto, frequentemente chamado de oferta queimada inteira, tá, gente? Então, esse era o holocausto. Eu vou mandar isso no material, tá? Pra vocês. Aí tinha a oferta de manjares ou cereais, que tá lá no capítulo 2, versículo 1 ao 16, vai falar sobre a oferta de cereais. Aí tem um fato aqui, gente, que fala um fato interessante sobre a oferta de cereais aqui na minha Bíblia, que tá escrito assim, ó. É possível que a oferta de manjares, de cereais, fosse uma oferta queimada dos pobres, ou tornou-se esta oferta. Nem todos possuíam aves, mas todo hebreu tinha pelo menos algum cereal. Então, por quê, gente? Cada pessoa, cada casa, cada família tinha que levar, quando eles iam fazer esse sacrifício anual, tinha que levar algo para Deus. Então, de acordo com a condição financeira, a pessoa levava. Se era uma pessoa que tinha mais posses, uma pessoa mais rica, ela levava ali um bezerro. Se era uma pessoa um pouco não era tão rica assim, não tinha tantas posses, se ela podia entregar, ela entregava um carneiro, um cordeiro. Se ela não tinha um cordeiro, não tinha ali um rebanho, ela entregava uma ave. E ainda assim, se ela não tivesse uma ave para entregar, a palavra de Deus diz que pelo menos um cereal, pelo menos algum cereal, todo hebreu tinha. Então, olha só, gente, como Deus, ele era misericordioso. Ele sabia que cada um, ele não deixou ninguém sem ter o direito de ofertar. Então, por que que Deus passou a aceitar esses sacrifícios? Porque quando o primeiro sacrifício que foi feito lá no Gênesis, gente, perdão. Quando Deus, ele sacrifica um animal para cobrir a nudez do homem e da mulher, Adão e Eva. Então, ali foi o primeiro sacrifício feito, né? Então, a partir daí, o homem entendeu que ele deveria se achegar diante de Deus apresentando um sacrifício. Então, como eu disse para vocês, somente uma vida, somente o preço de sangue poderia limpar essa culpa, né? Mas nós sabemos que aqui ela não limpava totalmente, por isso que isso tinha que ser repetido todo ano. Então, gente, olha como que Deus, ele é misericordioso. Ele aceitava a oferta desde os mais ricos até o mais pobre. Então não tinha como o povo falar assim, Deus não vai aceitar a minha oferta porque eu não tenho posse, porque eu não tenho condição de entregar um bezerro para Deus. E um detalhe, gente, essas ofertas, elas tinham que ser perfeitas. Ela tinha que ser a primeira oferta, a primeira cria do rebanho. Então, outra coisa que Deus, ele abomina, gente, que Deus não chegue diante de Deus com qualquer coisa. Deus, ele é santo. Quando a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo, é quando Deus está também querendo dizer que a gente tem que chegar para ele e oferecer o nosso melhor. Não oferecer para Deus, vou oferecer esse boi aqui porque ele tá manco, então ele não vai servir para mim, então eu vou oferecer ele para Deus. Não, gente, nós temos exemplo aqui na palavra de Deus, de pessoas que foram assim, que Deus reprovou o sacrifício deles. Deus não aceitou o sacrifício deles porque entregou, gente, já com essa intenção de coração. Porque nós temos que entregar para Deus aquilo que vai custar algo para nós. Aí nós vemos lá em Gênesis, quando Caim fez a oferta e Abel mata Caim. Porque Abel entregou uma oferta de qualquer maneira para Deus. E Caim já entregou... Peraí, gente, deixa eu ver se eu não tô falando coisa errada aqui. Caim matou Abel. Então, gente, Caim, acho que eu troquei os nomes aí, né? Se eu troquei, me perdoa. Caim matou Abel
porque Caim sentiu inveja quando o irmão Abel entregou uma oferta aceita por Deus, entregou a primícia dos seus produtos ali, né? Agora ele, Caim, por sua vez, entregou algo que o Senhor reprovou. O Senhor falou, não aceito a tua oferta. Deus estava dando uma oportunidade dele se redimir, dele se consertar, pedir perdão. Essa era a intenção, né? Que ele pedisse perdão para Deus e entregasse da próxima vez algo que fosse aceitável para o Senhor. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque com o que nós estamos entregando para Deus, tá? Com a adoração que nós estamos entregando para Deus, com o estilo de vida que estamos entregando para Deus, com as ofertas que entregamos para Deus, né? Dízimos e ofertas, quando entregamos para Deus. Não é que Deus está interessado no nosso dinheiro, mas importa a intenção do nosso coração. Então, se for para servir a Deus e entregar algo de qualquer maneira, é melhor não entregar, tá, gente? Então, a palavra de Deus fala aqui que era para ser levado, no capítulo 2, era para ser levado para Arão, ó, levá-las aos filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará um punhado de flor, farinha de azeite, né? Tá falando sobre as ofertas dos manjares queimadas, tá? Com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, era para ser levado para os filhos de Arão, que eram os sacerdotes também, e Arão era o sumo sacerdote, tá? Então, vocês entenderam até aqui, né? Que todo mundo tinha o direito de trazer a oferta perante o Senhor. Então, como eu disse, depois daquele sacrifício que Deus fez para limpar a culpa, o homem entendeu que era necessário fazer sacrifício. Então, a partir daí, Noé faz o sacrifício, Abraão faz um sacrifício quando ele mata um cordeiro e oferece no altar, onde foi preparado para Isaac, mas aí Deus vem, lembra, interfere e fala, não é para sacrificar Isaac. Aí Deus provê o cordeiro, aparece o cordeiro, Abraão sacrifica aquele cordeiro para Deus, ele faz ali um altar, aí depois nós vemos Noé fazendo um altar, então nós vemos essa prática sendo adotada pelos homens como um sacrifício para Deus. Então, Deus aqui ele vai aceitar esses sacrifícios, tá? Como pagamento pelo pecado, como perdão, como se Deus estivesse assim, ó, eu aceito a tua oferta como pagamento pelo teu pecado. Então, você está perdoado pelos teus pecados, tá? Aí, depois da oferta de manjares ou cereais, tinha o sacrifício pacífico, tá? Que eram os sacrifícios de paz. Depois vocês lêem aí, gente, porque não vai dar pra gente ler tudo. Aí fala assim no capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Então, tá vendo aqui a palavra de Deus falando que quando eles iam entregar ou um macho ou fêmea de algum gado, tinha que ser sem defeito, como eu acabei de falar pra vocês, né? Aí tinha todo um ritual. Aí falava depois no capítulo 3, versículo 5, fala assim: e os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, como oferta e de aroma agradável ao Senhor, como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então esse sacrifício, ele subia, gente, diante de Deus como um aroma agradável e o Senhor, ele aceitava esse sacrifício, tá? A Daiane vai precisar sair, tudo bem, Daiane, não tem problema, pode ficar tranquila, tá? Depois eu vou postar a aula lá e você termina de assistir. Deus abençoe, viu? Agora, gente, temos aqui o sacrifício pelos pecados por ignorância, tá? Que vai começar lá no capítulo 4. No capítulo 4, depois do capítulo 5, vai falar sobre os pecados, sobre sacrifício pelos pecados da ignorância. Depois temos sacrifício pelos pecados ocultos, que começa lá no capítulo 5. Depois também tem no capítulo 6, tá? O que são os pecados ocultos, gente?
Vamos supor aí que alguém, a esposa, ela estava em adultério ali, né? Vou ler, tá aqui vou ler um pedacinho do capítulo 5 para vocês entenderem melhor. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, que seja corpo morto, besta, fera, imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, e ainda que lhes fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, que seja qual for a imundícia que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois disso, será culpado, tá? Então, vamos supor que a pessoa era considerado pecado quando a pessoa ela tocava em algum cadáver, se fosse de alguma pessoa ou de algum animal, essa pessoa ela era considerada impura, tá, gente? Então essa pessoa precisava ficar 7 dias fora do arraial, e vai ter um sacrifício feito por isso, ou se ela tivesse presenciado algo, né? Se ela tivesse presenciado algo, mas isso não foi revelado. Então depois vocês leiam aí com mais detalhes, tá? Porque não vai dar pra gente ler tudo, porque senão a gente vai ficar aqui por muito tempo. Aí era trazido também o sacrifício para pagar por esse pecado, tá? Aí agora eu quero entrar numa parte que vai falar assim, ó, porque não são mais necessários, não são mais feitos sacrifícios. Então vou ler aqui para vocês, que fala assim: com a oferta do Cordeiro perfeito de Deus, o sistema sacrificial terminou. O próprio Deus abriu caminho para o perdão e a restauração da comunhão. Agora, por causa do sacrifício de Cristo, podemos desfrutar de acesso direto a Deus Pai. Tá lá em João. Vou mandar também no material, tá? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 17, capítulo 21, vai falar a respeito desse sacrifício de Jesus. Aí não há mais necessidade de um sacerdote para resgatar-nos diante de Deus. Aí lá em Timóteo também, capítulo 2, versículo 5, também vai falar a respeito disso. Em nome de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, podemos nos aproximar do trono de Deus para receber perdão de pecados, assim como ajuda ou orientação para todos os problemas da vida. Lá em Hebreus, capítulo 4, e em 1 João, capítulo 2, também vai falar sobre isso, tá? Nós podemos chegar diante de Jesus, nos aproximar de Deus, do trono de Deus, mediante Jesus, para receber o perdão dos nossos pecados, para receber ajuda, orientações sobre todos os problemas. Então, tudo que nós tivermos, nós podemos nos achegar diante de Deus. Não é necessário. Um fato interessante também, que quando Jesus morre, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou. Então, lá no templo, tinha um véu que fazia a separação do lugar santo com o santo dos santos. Quando Jesus morre, o véu do templo ele se rasga. Significa que agora nós temos livre acesso. Aquilo que nos separava de Deus não separa mais. Então, se era necessário que alguém chegasse para interceder por nós, agora nós podemos nos achegar diante de Deus para interceder diante de Jesus, que Ele é o nosso intercessor, né? Ele intercede ao Pai por nós. Aí tem o versículo que fala, né, lá no capítulo 18, vamos pular já lá pro capítulo 18, só um minutinho aqui, gente. Então, só voltando lá, gente, nos pecados ocultos, que eu li algo interessante aqui, que fala assim, ó. Esta oferta de animais ou aves era apresentada pelos pecados que, quer intencionais ou não, pelos quais o ofensor podia fazer restituição caso necessário. Então, algo interessante, porque existem pecados que são intencionais,
E existem pecados que não são intencionais. Depois eu vou fazer uma lista sobre o significado de cada sacrifício desse, tá? E vou enviar para vocês também, para vocês lerem com calma. Então, existem alguns pecados que nós cometemos que nós não sabemos que é pecado. Então, essas ofertas também eram levadas, esses sacrifícios também eram feitos para pagar aquilo que nós não sabíamos, que as pessoas não sabiam que era pecado, que elas não conheciam como pecado. Agora, a partir do momento que nós conhecemos, a pessoa ela precisava confessar, levar a oferta dela, né? Apresentar ao sacerdote o pagamento total de seu débito para com o ofendido, caso ele tivesse ofendido alguém também, com acréscimo de 1/5. Uma vez feito o pagamento, a dívida ficava quitada e o ofertante recebia pleno perdão. Cristo é a nossa oferta pelo pecado. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10, vai falar sobre isso. Ele não só aceitou o castigo pelo pecado, como também nos deu a sua justiça. Então, gente, quando Jesus morreu, ele não só aceitou o castigo, como ele também foi exposto. Ele foi público, né? Tudo que Jesus sofreu foi feito de maneira pública, não foi feito de maneira escondida. Então, por isso que nós devemos chegar e confessar também os nossos pecados, né? Mas de que maneira nós temos que confessar hoje, né? Converse com se você sente algo tá te acusando, tem algum pecado, né, que você precisa se redimir. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar para que haja no mundo espiritual a libertação. Porque quando nós confessamos, nós estamos assumindo que nós pecamos, né? Nós estamos assumindo que aquilo foi um erro e nós estamos mostrando arrependimento. A confissão, ela gera arrependimento. Então, converse com alguma pessoa, com algum pastor. Não estou falando que é para você chegar na congregação, na igreja que você serve, que você frequenta, pegar um microfone e falar para todo mundo, né? Expor o teu pecado ali para todo mundo. Não se Deus não te pedir, né? Porque tem pessoas que Deus vai pedir para testemunhar o que Deus fez na vida, né? Mas chame alguma pessoa que tenha um poder espiritual, uma autoridade espiritual, perdão. Acho que eu falei da maneira errada. Alguma pessoa que tem alguma autoridade espiritual para fazer isso e confessa para ela, fala, olha, eu cometi esse tipo de pecado, cometi isso e eu quero me confessar e eu quero pedir que você me ajude, que você ore por mim. E mediante isso, gente, Deus ele manifesta a misericórdia. Então, não tenha vergonha, sabe? Porque a vergonha, muitas vezes, ela nos impede de ser abençoados, né? Jesus, ele não, lembra sempre, Jesus ele não sentiu vergonha de ser exposto quando ele foi morto na cruz do Calvário. Ele não tinha culpa nenhuma, ele não tinha pecado nenhum, mas ele aceitou os nossos pecados, ele aceitou a nossa dívida, ele pegou para ele nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, ele levou tudo sobre si, né, para nos redimir. Aí, gente, agora eu quero pular. Capítulo 8 vai falar sobre a consagração dos sacerdotes, tá? Capítulo 8 vai falar sobre a consagração de Arão e dos seus filhos, quando eles foram consagrados por Deus para serem os sacerdotes responsáveis por esse serviço. Aí, depois do capítulo 9, Arão vai oferecer sacrifícios por si e pelo seu povo, tá? No capítulo 10, Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. A palavra vai dizer outro fato interessante. Nadab e Abiú eram 2 filhos de Arão, desse mesmo Arão aí, o irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote. Vai dizer a palavra de Deus no capítulo 10 que eles ofereceram um fogo estranho. A palavra não vai dizer exatamente o que era esse fogo estranho que eles vão fazer, que eles vão oferecer perante Deus. Mas o Senhor, ele reprova, diz assim, ó, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo puseram nele fogo. E sobre estes incensos, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então aqui nós vemos que eles também eram sacerdotes, né, os filhos de Arão. Só que eles vão lá e oferecem algo que o Senhor não pediu. Então nós devemos tomar muito cuidado, tá? Com isso, porque veio fogo do Senhor e exterminou eles completamente. Então o Senhor não tinha pedido, né? Não fala o que eles ofereceram para o Senhor, mas trouxeram fogo profano, algo profano. Aí vou ler aqui o que está falando na minha Bíblia, tá? Capítulo 10, do 1 ao 7, fala assim: como a falsa adoração pode substituir rapidamente a verdadeira? Deus tornou claro que só Ele podia especificar como deveria ser adorado. Todavia, então, só Deus poderia especificar, gente, como Ele tinha que ser adorado. Presta atenção nisso. Todavia, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram consumidos. O texto não diz porque o fogo era estranho. Então, não fala porque era fogo estranho, tá? É provável que não tivesse sido tirado do altar. Aí vai falar aqui pra gente ver o capítulo 16, versículo 12. O erro deles foi determinar por si mesmo a maneira certa e errada de adorar. Não se pode brincar com a vontade de Deus e ainda assim considerá-lo santo. Então, gente, não devemos brincar com a vontade de Deus, tá? Eles tentaram, Deus, ele tinha deixado tudo escrito, tinha deixado tudo ordenado da onde deveria ser o fogo para colocar no altar. Então, provavelmente, pode ser que eles pegaram fogo de outro lugar e colocaram no altar. E se Deus pediu, gente, é porque tinha um porquê, né? Tinha um porquê, porque tudo que foi construído ali no tabernáculo, nada foi feito por acaso. Tinha um significado. Então, trouxeram um fogo de outro lugar, um fogo estranho para acender o incensário, o altar de Deus. Então, o Senhor os fulminou, tá? Porque ninguém diz para Deus o que ele deve fazer, a maneira que ele deve ser adorado, tá? Então, nós vemos aqui essas pessoas chegando diante de Deus de qualquer maneira, tá? Querendo chegar diante de Deus de maneira reprovada, né? Aí depois vamos ver sobre os deveres e as porções dos sacerdotes. Vai falar no primeiro capítulo, no primeiro versículo fala assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazerdes a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o puro. Então o Senhor está estabelecendo ali que ele e a sua linhagem não podiam beber vinho e nem bebida forte, tá? Porque eles faziam parte de algo santo. Então, se eles fizessem isso, gente, certamente eles morreriam, tá? Então, isso foi um decreto perpétuo, ou seja, para sempre. Eles não podiam fazer isso. Eles tinham que ser considerados sempre limpos e puros diante do Senhor, porque eles tinham uma responsabilidade muito grande ali perante o Senhor, tá? Aí vai falar sobre a lei dos animais puros e impuros no capítulo 11. Capítulo 12 vai falar sobre a purificação da mulher depois do parto. Então, vocês estão vendo que Deus ele vai falar também sobre todas as necessidades daquele povo. Então, vamos lembrar de novo que esse povo é um povo que saiu do Egito. Agora é um povo que está peregrinando no deserto, mas o próprio Deus está cuidando desse povo pessoalmente. O próprio Deus está ali, a presença de Deus está ali. Por meio de Moisés, Deus vai ordenar as leis e a respeito de todas as necessidades daquele povo. Até nós vemos também que não tinha médico naquela época. Então vai ter algum capítulo, algum versículo aqui que vai falar
como eles deveriam proceder quando as pessoas chegavam com feridas. Olha só. Então Deus, ele pensou em tudo, tá? Deus pensou desde a oferta até a oferta oferecida pelos pecados do povo, até as necessidades do povo, né? Fala sobre a impureza da mulher, a purificação, né? A mulher, quando estava no período menstrual, ela era considerada impura, então ninguém podia tocar nela. Aí fala também as leis acerca da lepra. A lepra era a ferida de pele, tá? Então, todas as feridas de pele naquela época era definido como lepra. Independente de qual ferida era, toda doença de pele que a pessoa tinha era chamada de lepra. Aí fala assim, ó, que eu falei para vocês sobre as feridas, né? Disse o Senhor, no capítulo 13, disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosas, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Aí fala aqui na explicação que eu tenho na minha Bíblia, que fala assim, ó, várias moléstias de pele eram outra fonte de impureza, então isso era considerado impuro. A pessoa que tinha moléstias, né, como tá falando aqui, ou feridas na pele, ela era considerada também impura, porque não sabia se aquilo podia ser contagioso ou não. Então a palavra traduzida como lepra é genérica, abrangendo várias doenças de pele, a maioria das quais seria não contagiosa, tá, gente? O fato da doença poder afetar tanto as vestes como as casas implica vários significados que incluiriam até parasitas e fungos. Então essa pessoa aí tinha toda, o sacerdote tinha que ir lá examinar a ferida dela, né? Ele que ia examinar, aí ia ter um período ali, ao 7º dia o sacerdote examinava de novo. Aquela pessoa, se eu não me engano, ela ficava fora do arraial, tá? Ela tinha que ficar separada das outras pessoas, porque ela era considerada impura, tá, gente? Aí o capítulo 14 vai falar a lei acerca do leproso e do sarado, ainda falando sobre a lepra, tá? As cerimônias necessárias para a redimissão na comunidade, eles descreviam simbolicamente a impureza e a pureza. No 8º dia, o leproso purificado podia levar sacrifícios ao tabernáculo. O rito da circuncisão, quando o menino hebreu se tornava participante da comunidade, também acontecia no 8º dia. Então, somente no 8º dia, esse leproso, ele tinha que lavar vestes, raspar o cabelo, tinha alguns rituais aqui, né, para ele fazer. Aí fala também sobre as imundícias do homem e da mulher, no capítulo 15. Capítulo 16 vai falar sobre a expiação, tá? Então, são várias ordens que o Senhor está destinando ali para a nação, para esse povo de Israel, tá? Agora vamos pular, gente, vamos pular lá pro capítulo 18, que vai falar também sobre os casamentos ilícitos, tá? E uma coisa também que a gente não pode deixar de saber sobre o livro de Levítico, deixa eu só procurar aqui. Sobre as uniões abomináveis, tá, gente? A palavra de Deus vai falar sobre as uniões abomináveis, aquilo que o Senhor, ele reprova. É algo que a gente também tem. Vai falar assim, ó. Lá no capítulo 20, no capítulo 18, na minha outra Bíblia tá assim, ó. As relações sexuais ilícitas. Capítulo 18, versículo 23. Eu até grifei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, até deixei grifadinho aqui. Vou mostrar aqui, deixa eu ver, acho que sumiu aqui. Ó,
vou mostrar aqui pra vocês. Eu até deixei grifadinho, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem bem, tá? Que fala assim: não tenhais relações com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. Isso é considerado depravação, tá, gente? Então, o pecado, tem o pecado de incesto. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isso é repugnante. Aí vai falar também acerca do homossexualismo, né? Para o homem não se deite com um homem como se deita com uma mulher. Para o homem não se deitar com outro homem como ele se deita com uma mulher. Que isso é repugnante perante Deus, tá? E vai falar também para a mulher não tenha relações sexuais com animal, que isso também é depravação. Aí vai falar também para não ter relação com uma pessoa da própria parente próximo. Fala aqui, ó, não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha, não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, com a filha da sua filha, são parentes próximos. Isto é perversidade, tá, gente? Então, são os pecados de... Peraí, quero explicar melhor para vocês aqui. Então, o pecado de incesto. O pecado de incesto é quando se deita com algum parente próximo, tá? Porque talvez para eles até ali era normal. Nós vimos que para começar as gerações ali, era necessário que eles tivessem relações com parentes, né? Nós vemos ali a descendência de Noé tendo relação com os parentes, né? Porque não tinha gente na terra, então eles precisavam se reproduzir. Aí agora, Deus vai falar para aquele povo que essa prática ela não é aceita, que ela é uma prática que Deus ele abomina, tá? Então não se deita a mãe com o próprio filho ou com a esposa do pai. Deus também vai falar acerca de relação com animais, gente. E acreditem vocês, existem pessoas que têm relação com animais, gente. Isso para mim é inaceitável. Inaceitável. Mas existem pessoas que têm relação com animais. Deus, a palavra de Deus, ela fala, olha só como a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de hoje, né? Então, a palavra de Deus reprova isso. E a palavra de Deus fala assim, ó, a terra ficou contaminada e eu castigarei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam em terras, pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada e vocês contaminaram a terra. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos, pratiquem os costumes, não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, mas e nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, gente, nós estamos vendo aqui falando para esse povo não proceder da maneira que o povo que estava na terra de Canaã. Só para vocês entenderem, na terra de Canaã tinha um povo habitando lá antes do povo de Israel chegar. E esse povo, eles procediam dessa maneira. O Senhor está falando para eles, né? Para eles não se igualarem a esse povo que estava lá antes deles chegarem, mas para eles serem um povo diferente, tá? E também não fazer as mesmas práticas que o povo do Egito. Aí eu quero ler para vocês que diz assim, ó. Eu sou o Senhor, né? O vosso Deus.
Eu sou o Senhor vosso Deus. A vida santa nos separa como um povo diferente, porque servimos ao único Deus vivo e verdadeiro e diferente. As diretrizes morais não são dadas por nossos vizinhos, mas por Deus. A maneira como lidamos com a nossa sexualidade é um indicador quase infalível de nosso relacionamento com Ele. Toda a vida é dom de Deus, nunca deve ser tirada levianamente, e que somente uma vida, não alguma dádiva menor, pode ser dada pelo pecado. Então, nós estamos vendo aqui que não foram as nações vizinhas que ditaram as leis a qual esse povo deveria proceder diante de Deus, mas foi o próprio Deus que deu as instruções para esse povo de como proceder diante dele, tá, gente? Então, agora nós já estamos quase terminando, tá? Aí depois ele vai falar, os capítulos finais, vai falar sobre os pesos e as medidas justas, tá? As penas de diversos crimes, vai falar das leis para os sacerdotes, a lei acerca de comer coisas santas, animais sacrificados devem ser sem defeitos. Então, nós não vamos entrar em detalhes, depois vocês vão ler aí na Bíblia de vocês, porque vão ser várias leis agora, tá? Ele vai falar sobre as leis. As festas solenes, agora que Deus vai estar falando sobre as festas, no capítulo 23, tá? Depois eu vou mandar por escrito para vocês também. Quais eram estas festas? As festas que vai começar a falar aqui no capítulo 23, tá? Tínhamos a festa, então, da Páscoa. Depois nós vamos ver a festa dos pães asmos, né? Que é o pão sem fermento. Depois a festa das primícias. Depois a festa das semanas. Depois tinha a festa das trombetas. Depois o dia da expiação. Vou mandar tudo por escrito para vocês, porque é muita coisa pra gente ler, tá? E a festa dos tabernáculos, tá, gente? Então, quer ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eram 7 festas que esse povo tinha que celebrar ali, que o Senhor pedia para que esse povo celebrasse, tá? Tá lá no livro de Levítico, começa a partir do capítulo 23, tá? Então, eram 7 festas, a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, onde as pessoas levavam perante Deus as primícias das colheitas dos animais, né? A semana da colheita ou de Pentecostes, a trombeta, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. As três festas principais em que era exigida a presença dos homens de Israel no templo de Jerusalém, todas deviam peregrinar até lá. Então tá. Então, três festas aqui eram as principais que exigia que todo homem de Israel fosse até o templo para celebrar essa festa, que era a festa dos pães asmos, a festa das semanas, que é a colheita ou Pentecostes, e a dos tabernáculos. Então essas eram as 3 festas principais que deviam ser celebradas, que exigia a presença de todos os homens de Israel no templo de Jerusalém. Todos deviam ir até lá, tá, gente? Aí Deus vai falar agora sobre o azeite que vai ser derramado no candelabro para manter a chama do candelabro acesa. Aí no capítulo 24 fala assim: disse o Senhor a Moisés: ordene aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E tenha na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então,
aqui o Senhor está falando que aquela lâmpada, ela não podia ser apagada, aquele fogo não podia ser apagado. Então o povo tinha que trazer o azeite de oliveira puro, era um azeite puro, tá? Batido. Então o que a gente entende com isso, gente? Que nós devemos sempre manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Nós temos, vamos usar o azeite aqui como um símbolo, né? O azeite era um símbolo. Hoje é comum vocês verem algumas pessoas ungindo outras pessoas com azeite, né? Alguns pastores ungindo uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com algum problema de saúde. O pastor vai lá, unge a testa dela com azeite e ora por ela, né? Então nós vemos aqui o azeite sendo usado como esse ritual também para que a chama do Espírito Santo se mantesse sempre acesa, tá? Esse azeite simbolizava, ele era o azeite puro, né? Simbolizava então a presença do Senhor, né? Esse fogo simbolizava a presença do Senhor, ele tinha que estar sempre queimando em nós. Nos dias de hoje, nós devemos sempre manter a nossa lamparina acesa, sempre estar, a palavra diz que nós temos que ser quentes, não ser mornos e nem frios, mas ser quentes. Esse ser quentes, ser constantes na presença de Deus, né? Nunca deixar o fogo do Espírito Santo se apagar em nós. Porque tem momentos que se a gente não cuidar, aquela chama vai apagando, nós vamos ficando cada vez mais distante de Deus. Então, por isso tem alguns louvores que falam, né, que o fogo arderá continuamente no altar. Nós temos que ter esse cuidado para nunca deixar faltar azeite nas nossas vidas, para que esse fogo ele nunca se apague. Aí depois vai falar sobre o pão para a mesa do Senhor, né? Sempre tinha que ter o pão ali na mesa do Senhor, dentro do tabernáculo. Aí vai falar a pena de pecado de blasfêmia, gente. Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Aí vai falar assim, no capítulo 24, versículo 10. Apareceu entre os filhos de Israel, eu tô lendo aqui na minha Bíblia, tá, gente? Entre os filhos de Israel, o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio, o filho da israelita, o certo homem israelita, contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Aí lá no finalzinho fala assim, ó. No capítulo 23, Moisés vai falar assim: então falou Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram conforme o Senhor ordenara. Então nós vemos que a blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Então temos que tomar muito cuidado. Naquela época, gente, a pessoa ela era apedrejada. Quando alguém blasfemava contra Deus, ela deveria ser apedrejada até a morte, tá? Para vocês entenderem. Aí fala no capítulo 24, 16, fala: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor. Quem matar alguém será morto. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque o nome de Deus, ele é santo, tá, gente? Aí tem o ano do descanso, capítulo 25 vai falar sobre o ano do descanso, depois o ano do jubileu, tá? Aí no capítulo 25, 23, fala assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então a terra, tudo que tem na terra é de Deus, nós somos aqui peregrinos, nada é nosso, né? Então o Senhor vai falar assim, ó, que tá escrito aqui, vou ler para vocês: a terra é minha. Esta é a base teológica para o jubileu. A terra pertence a Deus, e Ele permite graciosamente que famílias morem nela. Eles não tinham direito de vendê-la de modo permanente, nem seria permitido que alguém a acumulasse numa obsessão de posse. Então aquela terra não poderia ser vendida perpetuamente naquela época, porque ela era terra pertencente a Deus, né?
O Senhor estava dando a graça para aquele povo que vivia naquela terra. Aí, as datas sagradas para Israel, gente, são as seguintes, tá? O sábado é uma data sagrada, que Deus pediu para guardar o sábado. Aí, o ano do descanso, o ano sabático. Então, cada 7º ano deveria ser um ano de descanso. Então, não só o 7º dia, mas também o 7º ano deveria ser um ano de descanso. A terra não deveria ser cultivada nesse ano, tá? Deus pedia para dar descanso à terra nesse ano. Aí tem o ano do jubileu, que é o 50º ano que se seguia a 7 anos sabáticos. Então, depois de 7 anos sabáticos, quando chegava no 50º, acho que é 50 anos, né? Deixa eu achar. Então, 50º representa 50 anos, tá? Tava pesquisando porque eu não tinha certeza, para não falar nada errado para vocês. Então, depois de 50 anos, que se seguia, né, de 7 em 7 anos sabáticos, foi instituído para proclamar a liberdade aos hebreus, que se tornaram servos por causa de dívidas, e para devolver as terras aos antigos proprietários. Então, esse era o ano do jubileu, tá? O 50º. Aí tinha também a lua nova, que era o primeiro dia do mês hebraico, dia 29 ou 30, era um dia de descanso, de sacrifícios especiais e toques de trombeta. Os pecados cometidos e não expiados no mês anterior eram cobertos pela oferta da lua nova. Desse modo, os pecadores eram reconciliados com o Senhor. Aí a outra data sagrada também era a data da dedicação, que era uma festa de 8 dias, iniciada no dia 25 do 9º mês, eles chamavam de Quisleu, o 9º mês, né? O nosso novembro e dezembro, então seria mais ou menos entre novembro e dezembro. E ela comemora a purificação do templo, depois da sua profanação por Antíoco Epífanes. Então isso aconteceu 665 anos antes de Cristo, tá? Teve uma profanação, mas então essa festa durava 8 dias e ela iniciava no dia 25 do 9º mês, tá? Aí tem a festa do Purim, talvez vocês já ouviram falar sobre a festa do Purim. Então, comemorando no 14º e 15º dia do 12º mês de Adar, que hoje é o nosso mês de fevereiro e março. Então, acontecia entre os dias 14 e 15 de fevereiro e março, tá? A festa do Purim. Essa festa celebra a libertação do povo judeu da destruição planejada para eles por um conspirado perverso chamado Amã. Então vai estar lá na história, gente, na história de Ruth, da história de Esther, tá? Na história de Esther, que foi levantada por Deus ali, né? Nós vamos chegar lá no livro de Esther, que ela foi responsável para salvar o povo ali judeu. O tempo todo Satanás está tentando destruir o povo de Deus, tá? O povo judeu. Aí o livro de Esther é lido durante a comemoração como lembrança desse salvamento. O Purim é acompanhado pela oferta de presentes e muita celebração. Então, como eu disse a vocês, Esther foi escolhida ali para ser a rainha, né? E o rei fala para ela escolher um pedido. E Amã era um homem totalmente maligno, usado por Satanás. E ele manda preparar uma forca para os judeus. E na mesma forca que ele manda preparar, ele é morto nessa forca. Então, naquela época veio a libertação do povo judeu, porque ele tinha feito um decreto. E ele fez o rei assinar um decreto, né? Para que todo o povo judeu morresse. Só que aí Esther vem e pede, né? Aí nós vamos ler, depois nós vamos estudar, é muito interessante. Então essa história da Esther foi tão importante que a partir daí eles começaram a comemorar a festa do Purim, tá? Então sempre nessas festas eles fazem questão de ler o livro de Esther, olha só, para relembrar, gente, para nunca esquecer esse salvamento,
né? O salvamento que Deus deu para o povo judeu através da vida de Esther. Então, o ano do jubileu. O ano do jubileu, o que ele simboliza, tá? É um ano de liberdade em toda a terra. Depois eu vou mandar para vocês tudo por escrito. É a oportunidade de um recomeço, porque depois de 50 anos, toda pessoa que era considerada culpada por algum pecado, alguma coisa, ela era livre, ela estava livre depois desses 50 anos, tá? Após 7 ciclos de 7 anos, depois de terem entrado e possuído a terra, tornou-se obrigação dos israelitas observarem este ano, tá? Aí é a oportunidade de um recomeço, a proteção de Deus para o seu povo, a provisão de Deus para a terra, uma base para as declarações de Jesus, tá? Então, nós falamos aqui sobre o ano do jubileu. Depois eu vou especificar tudo para vocês, tá? Aí agora, no capítulo 26, vai falar as admoestações contra a idolatria, né? O Senhor vai falar aqui contra a idolatria. Vou ler o primeiro e o segundo versículo, que fala assim, ó: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra como figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então o Senhor está sempre relembrando o povo a questão da idolatria, para o povo não praticar a idolatria, tá, gente? Bênçãos decorrentes da obediência. O Senhor, ele vai falar aqui para o povo também sobre as bênçãos. Eu vou ler porque ele é muito bonito isso, gente. Olha só. São 10 versículos que fala assim, ó: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua Deixa eu ler na minha outra Bíblia aqui, gente, porque essa Bíblia ela vai ficar um pouco difícil de entendimento, tá? A recompensa da obediência, ó. Deixa eu ver aqui, começa no capítulo, versículo 3. 26, capítulo 26, a partir do versículo 3, que diz assim: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos os mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuvas na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas. A colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Então, gente, isso é muito lindo. Deus está falando. Deus, ele não quer somente estabelecer regras para que o povo seja como se fossem, para que vissem Deus como um Deus mau, sabe? Mas essas regras, Deus deseja que a gente cumpra, que aquele povo cumprissem essas regras, para que eles tivessem uma recompensa. Deus está dando a garantia da sua palavra aqui,
que tudo isso que eu acabei de ler para vocês é a recompensa que esse povo ia receber por obedecer tudo isso que o Senhor estabeleceu no livro de Levítico. Então, isso é algo maravilhoso. O povo, Deus ele faz isso para que o povo desfrute de todas as bênçãos que o Senhor tem para entregar a eles de maneira plena. Aí depois também, gente, Deus vai falar sobre os castigos da desobediência. Da mesma maneira que Deus vai falar sobre as bênçãos, agora Deus também, a partir do versículo 14, Deus vai falar as consequências da desobediência. O que aquele povo ia receber como consequência caso eles desobedecessem essas ordens que foram estabelecidas. Não vou ler, tá? Mas depois vocês leiam aí, tá? Aí depois o capítulo 27, o último capítulo, aqui já tá dando 1h20 de aula, vai falar o resgate do que pertence ao Senhor. Aí eu vou ler aqui os primeiros versículos que diz assim: disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso. Então, nós vemos aqui que depois cada homem vai precisar trazer um dinheiro ali, né? Dependendo da idade, de 20 a 60 anos, cada homem vai precisar trazer ali uma oferta perante o Senhor, tá? Que é o ciclo do santuário. Uma moeda de prata era uma moeda de prata usada nas ofertas sagradas. Se a pessoa quisesse resgatar, comprar de volta algo que voltara a Deus, ela devia pagar uma quinta parte a mais do que o valor do item, tá, gente? Então, aqui o livro do Levítico, ele vai terminar lá no capítulo 27, versículo 30, ele vai terminar falando sobre as dízimas, né? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela, como eu acabei de ler aqui para vocês, tá? No tocante às dízimas do gado, do rebanho e tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O que é o dízimo, gente? É a 10ª parte, tá? Não se investigará se é bom ou mal, nem os trocará, mas se de algum modo o trocar algum e outros, algum modo trocar um e o outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então o Senhor lá no Monte Sinai deu essas ordens a Moisés para que ele passasse ao povo de Israel, tá? Aí tem a oferta consagrada, né? A oferta consagrada a Deus não podia ser revogada. Aí depois, no versículo 29, a pessoa dedicada pertence inteiramente ao Senhor. Nós vemos aqui quando fala pessoa dedicada. Sansão era um nazireu, a família dele consagrou ele ao Senhor, então ele era uma pessoa consagrada ao Senhor totalmente, tá? Aí vai falar sobre as dízimas que eu acabei de ler, que elas são consideradas santas diante do Senhor. E aqui, gente, Maicon, aqui, gente, então nós terminamos o nosso... Peraí, gente, desculpa. Amor, vem pra mim. Desculpa, o Maicon chegou com o Romeu aqui e ele pegou uma garrafa e tá fazendo barulho. Ao vivo, né, gente? Tá ao vivo. Tudo pode acontecer, né? Então, gente, aqui nós encerramos, então, o livro de Levítico. Vocês viram quantas coisas a gente conseguiu absorver do livro de Levítico, né? E na próxima aula nós já vamos entrar no livro de Números. O próximo livro, então, gente, é o livro de Números, tá?
que vai falar sobre o recenseamento do povo de Israel, que foi a primeira contagem do povo. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que a aula tenha sido uma aula clara, que vocês tenham conseguido absorver o máximo do que o Senhor tinha para entregar na aula de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui participando, que estão assistindo, que vai assistir depois dessa aula. Que o Senhor continue abençoando, tá? Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. Estudem, leiam bastante, adquiram sempre conhecimento, que não fique só nas minhas palavras, mas vão atrás, vão pesquisar. Amor, encosta a porta. Vão pesquisar sempre na internet, sabe? No YouTube tem vários vídeos legais. Estudem sobre o tabernáculo, gente, que eu mandei lá para vocês, tá? Então, estudem, se dediquem, porque o Senhor vai nos recompensar. Amém, gente? E nós estamos aqui falando também sobre recompensas, tá? Estamos aqui, claro, que querendo absorver mais do Espírito Santo, mas o Senhor, ele sempre recompensa aqueles que chegam diante dele com o coração puro, com o coração totalmente voltado para a presença dele. Vou encerrar aqui no vídeo, mas vou continuar com o pessoal aqui que eu vou tirar algumas dúvidas. Então não sai daqui ainda, gente, quem tá aqui comigo ao vivo, tá? Então, um beijo, Deus abençoe, uma ótima semana e bons estudos para vocês.